Boa noite. Hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 6, que é Pesquisa em Largura. Ele fala basicamente sobre grafos. Então, nesse capítulo, vamos aprender como modelar uma rede usando uma estrutura de dados nova e abstrata, grafos. Vamos conhecer a pesquisa em largura, que é um algoritmo que pode ser executado utilizando grafos para responder às perguntas como qual o menor caminho até x. Iremos aprender a diferença entre grafos direcionados e não direcionados e vamos conhecer a ordenação topológica, um algoritmo de ordenação diferente que expõe dependências entre vértices. Boa noite, Marli. Então, esse capítulo introduzirá o conceito de grafos. Primeiro, falarei sobre o que são grafos. Eles não envolvem um eixo x ou y. Então, apresentarei seu primeiro algoritmo usando grafos, chamado pesquisa em largura, do inglês Breadth First Search, BFS. A pesquisa em largura permite encontrar o menor caminho entre dois objetos. Porém, o menor caminho pode significar tantas coisas. Para exemplificar, é possível usar pesquisa em largura para escrever um algoritmo de inteligência artificial que calcula o menor número de movimentos necessários para a vitória em uma partida de damas, criar um corretor ortográfico, o qual calcula o menor número de adições para transformar a palavra digitada incorretamente em uma palavra real. Por exemplo, para modificar leitote, leitor é necessário apenas uma edição, que seria trocar o T pelo R. Encontrar um médico conveniado ao seu plano de saúde que está mais próximo de você. Então, o algoritmo de grafos é um dos algoritmos mais úteis que conheço, por isso leia os próximos capítulos com cuidado, pois esses algoritmos são aplicáveis a diversas situações. Introdução a grafos. Suponha que você esteja em São Francisco e queira ir das Twin Peaks, que é duas montanhas localizadas no centro da cidade, até a ponte Golden Gate. Você pretende chegar lá de ônibus, porém quer fazer transferência de um ônibus para o outro o menor número de vezes possível. Então, temos essa opção aqui. Então, a Twin Peaks está aqui e a ponte Golden Gate está aqui. Então, a gente tem a opção de caminhando, pegar o ônibus 44 e depois o 28. Ou caminhando, pegar o 33, depois o 5L, depois o 28. Ou caminhando e pegar o 33, o 38L e depois o 28 até chegar lá. O que poderia também ser caminhando, né? Não necessariamente pegar um ônibus. Então, qual algoritmo você propõe para encontrar o caminho com o menor número de etapas? Bem, você consegue chegar ao seu destino com uma etapa? Aqui estão todos os lugares para os quais é possível chegar com uma etapa. Então, todos os lugares. A ponte não está destacada, logo não é possível chegar lá com uma etapa. E com duas etapas? Ou seja, também não. Mais uma vez, a ponte não está destacada, logo você não pode chegar lá com duas etapas. Mas e com três etapas? Aham, agora a ponte Golden Gate está destacada. Então são necessárias três etapas para ir da Twin Peaks até a ponte por meio dessa rota. Existem outras rotas que levam você até a ponte, mas elas são mais longas, exigindo quatro etapas. O algoritmo ele descobriu que o caminho mais curto até a ponte demanda três etapas.
Esse tipo de problema é chamado de problema do caminho mínimo. Nesse problema, você sempre tentará achar o caminho mínimo para algo, como por exemplo, a rota mais curta até a casa do seu amigo, ou também o número mínimo de movimentos para dar checkmate em um jogo de xadrez. O algoritmo que resolve problemas de caminho mínimo é a pesquisa em largura. Para descobrir como ir da Twin Peaks até a ponte Golden Bridge, existem duas etapas. Primeiro, a gente precisa modelar o problema utilizando grafos e depois resolver o problema utilizando a pesquisa em largura. Em seguida, falarei sobre o que são grafos, depois abordarei a pesquisa em largura em mais detalhes. O que é um grafo? Um modelo de grafo é um conjunto de conexões. Por exemplo, suponha que você e seus amigos estejam jogando poker e que você queira descrever quem deve dinheiro a quem. Você poderia dizer: Alex deve dinheiro a Rama. O grafo completo poderia ser algo do tipo: Alex, ele falou da Rama, que a Rama falou da Dit, o Tom falou da Rama e falou da Dit. Então, grafo de pessoas que devem dinheiro a outras pessoas em uma partida de poker. Alex deve dinheiro a Rama. Tom deve dinheiro a Edith e assim por diante. Cada grafo é constituído de vértices e arestas. Então, as bolinhas são os vértices, as setinhas a aresta. E isso é tudo. Grafos são formados por vértices e arestas, e um vértice pode ser diretamente conectado a muitos outros vértices. Por isso, os chamamos de vizinhos. Neste grafo, Rama é vizinha de Alex. Já Adit não é vizinho de Alex, pois ele não está diretamente conectado. Mas Adit é vizinho de Rama e de Tom. Os grafos são uma maneira de modelar como eventos diferentes estão conectados entre si. Agora, vamos ver a pesquisa em largura na prática. Nós conhecemos o algoritmo de pesquisa no capítulo 1, que é a pesquisa binária. A pesquisa em largura é um tipo diferente de algoritmo, pois utiliza grafos. Este algoritmo ajuda a responder a dois tipos de pergunta. Primeira, existe algum caminho do vértice A até o vértice B? Segundo, qual o caminho mínimo do vértice A até o vértice B? Você já viu a pesquisa em largura em ação uma vez, quando calculou a rota mais curta do Twin Peaks até a ponte Golden Gate. Essa pergunta foi do tipo 2, qual é o caminho mínimo? Agora vamos analisar o algoritmo em mais detalhes. E você fará uma pergunta do tipo: existe um caminho? Vamos supor que você seja o dono de uma fazenda de mangas e esteja procurando um vendedor de mangas que possa vender a sua colheita. Você conhece algum vendedor de mangas no Facebook? Bem, você pode procurar entre seus amigos. Então, esse, no caso, pode-se dizer que sou eu, e eu tenho o Bob, a Claire e a Alice como amigos. Essa pesquisa é bem direta. Primeiro, faça uma lista de amigos para pesquisar. Então, a gente tem a Alice, o Bob e a Claire. Agora, vá até cada pessoa da lista e verifique se essa pessoa vende mangas. Então, a gente faz a pesquisa, né? A Alice vende mangas? Sim. Pronto. Não. Ela vai e pergunta pro Bob. O Bob vende mangas? Sim. Aí, se ele vender, fica aqui. Se não, vai para Claire. A Claire vende mangas? Sim. Pronto. Não, nenhum amigo vende mangas. Então, imagine que nenhum dos seus amigos é um vendedor de mangas. Então, será necessário pesquisar entre os amigos dos seus amigos. E aí, a ramificação vai ficando maior. Cada vez que você pesquisar uma pessoa da lista, todos os amigos dela serão adicionados à lista.
Então, a Alice vende mangas? Sim ou não, adicione todos os amigos da Alice na lista de procura. E aí, no caso, foi adicionada a PEG. Dessa maneira, você não pesquisa apenas entre os seus amigos, mas também entre os amigos deles. Lembre-se de que o objetivo é encontrar um vendedor de mangas em sua rede. Então, se a Alice não é uma vendedora de mangas, você adicionará também os amigos dela à lista. Isso significa que, eventualmente, pesquisará entre os amigos dela e entre os amigos dos amigos, e assim por diante. Com esse algoritmo, você pesquisará toda a sua rede até que encontre um vendedor de mangas. Isso é um algoritmo de pesquisa em largura. Em ação. Então, a gente vai encontrar o caminho mínimo. Relembrando, existem dois tipos de pergunta que a pesquisa em largura responde. Existe um caminho do vértice A até o vértice B? Ou seja, existe um vendedor de manga na minha rede? Se sim, qual o caminho mínimo do vértice A até o vértice B? Ou seja, quem é o vendedor de manga mais próximo? Você já sabe a resposta da pergunta 1. Agora, vamos tentar responder a pergunta 2. Você consegue encontrar o vendedor de mangas mais próximo? Por exemplo, seus amigos são conexões de primeiro grau e os amigos deles são conexões de segundo grau. Primeiro grau, Bob, Claire e Alice. Segundo grau, Anuj, Peg, Tom e Johnny. Você preferiria uma conexão de primeiro grau em vez de uma conexão de segundo grau? E uma conexão de segundo grau a uma de terceiro grau e assim por diante? Portanto, não se deve pesquisar nenhuma conexão de segundo grau antes de você ter certeza de que não existe uma conexão de primeiro grau com um vendedor de mangas. Bem, a pesquisa em largura já faz isso. O funcionamento da pesquisa em largura faz com que a pesquisa irradie a partir do ponto inicial. Dessa forma, você verificará as conexões de primeiro grau antes das conexões de segundo grau. Pergunta rápida. Quem será verificado primeiro? Claire ou Anuj? Resposta. Claire é uma conexão de primeiro grau e Anuj é uma conexão de segundo grau. Logo, Claire será verificada antes de Anuj. Outra maneira de ver isso é sabendo que conexões de primeiro grau são adicionadas à pesquisa antes de conexões de segundo grau. Você apenas segue a lista e verifica se a pessoa é uma vendedora de mangas. As conexões de primeiro grau serão procuradas antes das de segundo grau, e dessa forma você encontrará o vendedor de mangas mais próximo. Assim, a pesquisa em largura não encontra apenas um caminho entre A e B, ela encontra o caminho mais curto. Repare que isso só funciona se você procurar as pessoas na mesma ordem em que elas foram adicionadas. Ou seja, se Claire foi adicionada à lista antes de Anuj, deve-se pesquisar Claire antes de Anuj. O que acontece se você pesquisar Anuj antes de Claire? Sendo que ambos são vendedores de manga. Bem, Anuj é um contato de segundo grau, enquanto Claire é um contato de primeiro grau, o que fará com que o vendedor de mangas encontrado não seja o mais próximo. Portanto, é necessário pesquisar as pessoas na ordem em que elas foram adicionadas. Para isso, existe uma estrutura de dados específica, a fila, que a gente já comentou sobre ela nos capítulos anteriores. Então, uma fila em estrutura de dados funciona exatamente como uma fila na vida real. Suponha que você e um amigo estejam em uma fila em uma parada de ônibus. Se você está antes dele na fila, entrará primeiro no ônibus. As filas funcionam da mesma maneira, tendo funcionamento similar ao das pilhas. Por isso, não é possível acessar elementos aleatórios em uma fila. Em vez disso, apenas duas operações são possíveis, que é equal e dequal, enfileirar e desenfileirar. Se você enfileirar dois itens na lista, o primeiro item adicionado será desenfileirado antes do segundo item.
Isso pode ser utilizado em sua lista de pesquisas. Dessa forma, pessoas que foram adicionadas primeiro na lista serão desenfileiradas e verificadas primeiro. A fila é uma estrutura de dados FIFO, acrônimo para First In, First Out, ou seja, o primeiro que entrar é o primeiro a sair. Já a pilha é uma estrutura de dados LIFO, Last In, First Out, que em português significa o último a entrar, primeiro a sair. Agora que você sabe como uma fila funciona, vamos implementar a pesquisa em largura. Então, bora ver o exercício. Execute o algoritmo de pesquisa em largura em cada um desses grafos para encontrar a solução. Então, primeiro, encontre o menor caminho do início ao fim. Qual será o menor caminho? Eu acho que é esse daqui. Né? É esse. Porque senão os outros vai dar muita volta. Encontre o menor caminho de jato até gato. Então, jato e o gato está aqui. Então, aqui. Então, nesse caso, a gente aqui está utilizando duas arestas para chegar no fim. E do jato até o gato, a gente está usando só uma. É gato, né? É gato. Então, implementando o grafo. Primeiro, você deve implementar o grafo em código. Um grafo consiste de diversos vértices. Cada vértice é conectado aos vértices vizinhos. Como expressar uma relação do tipo você e Bob? Como que a gente vai expressar isso? Felizmente, você conhece uma estrutura de dados que lhe permite expressar relações, que é a tabela hash que a gente falou semana passada. Então, vamos lá. Lembre-se de que uma tabela hash lhe permite mapear uma chave a um valor. Nesse caso, você deseja mapear um vértice a todos os seus vizinhos. Então, aqui sou eu e os meus vizinhos, Alice, Bob e Claire. Então, em Python vai ficar assim, né? A gente tem uma variável grafo, e o grafo de mim, né, da minha chave, tem os seguintes valores: a Alice, o Bob e a Claire. Note que você é mapeado para um vetor. Logo, grafo você lhe dará um vetor de todos os vizinhos de você. Um grafo é apenas um monte de vértices e arestas, portanto, isso é tudo que você precisa para ter um grafo em Python. Mas e se a gente tiver um grafo maior? Em Python ficaria assim. Então, né, tipo, tem o que está conectado diretamente a mim, que é a Alice, o Bob e a Claire. Para o Bob, quem está conectado nele é o Anuj e a Peg. A Alice é só a Peg. A Claire é o Tom e o Johnny. E nenhum está conectado nos de segundo grau. Então, pergunta rápida. A ordem que adiciona os pares chave e valor faz diferença? Existe diferença ao escrever Claire, ela tem o Tom e o Johnny, e o Anuj não tem ninguém, em vez de o Anuj primeiro e a Claire depois? Então, se a gente lembrar dos capítulos anteriores, a resposta é que não faz diferença, pois as tabelas hash, elas não são ordenadas. Portanto, não importa em que ordem você adiciona os pares chave e valor. Anuj, Peg, Tom e Johnny, eles não têm vizinhos. Eles têm setas apontadas para eles, mas nenhuma seta partindo deles para outros. Isso se chama digrafo, ou seja, um grafo direcionado.
onde a relação acontece apenas em um sentido. Logo, Anuj é vizinho de Bob, mas Bob não é vizinho de Anuj. E isso é um grafo não dire... Ah, esquece. Então, isso é um grafo não direcionado. Ou simplesmente um grafo, que não contém setas, né? Que o Anuj não é vizinho de... o Anuj não tem ninguém depois. Então, ele não é um grafo direcionado. Que não contém setas e ambos os vértices são vizinhos um do outro. Como exemplo, podemos dizer que ambos os grafos mostrados a seguir são iguais. Grafo direcionado, em que existe uma conexão de duas setas, e um que é de 1 para 1. Até aqui tudo certo? Beleza. Então, vamos implementar o algoritmo. Relembrando, a implementação funcionará da seguinte forma. Deixa eu ver se eu... Deixa eu dar uma diminuída aqui. Aí. Então, primeiro, a gente vai criar uma fila contendo todas as pessoas que devem ser verificadas. A Alice, o Bob e a Claire, que são conexões de primeiro grau. A gente vai retirar uma pessoa da fila, no caso a primeira, a Alice. A gente vai conferir se essa pessoa é um vendedor de manga. Se ela for um vendedor de manga, a gente vai parar aqui. Mas se ela não for, a gente vai adicionar todos os vizinhos dela no final da fila. Ou seja, no caso, a gente vai adicionar a PEG no final da fila. E aí, a gente vai repetir o processo de que a gente vai ver o Bob, verificar o Bob. O Bob é um vendedor de manga? Sim ou não? Se ele não for, a gente vai adicionar as conexões dele no final da fila. E vamos repetir. Caso a fila esteja vazia, então não existe nenhum vendedor de manga. Uma notinha. Usei os termos EQ e DQ ao me referir à atualização de filas. Porém, você também encontrará os termos push e pop, que a gente referiu também, né, no capítulo passado, em que o push é quase sempre a mesma coisa que o EQ, que é o colocar, e o pop é o retirar, o eliminar da fila. Então, comece criando uma lista. Em Python, usa-se a função dequeue, double-ended queue, que em português significa fila com dois finais, para isso. Então, ele faz uma fila de pesquisa, que é o dequeue, que cria uma nova lista. E aqui ele vai adicionar todos os seus vizinhos para a lista de pesquisa. Então, ele pega a fila de pesquisa e vai adicionar dentro do grafo aqui todos os meus vizinhos. Lembre-se, grafo, você fornecerá uma lista de todos os seus vizinhos, como Alice, Bob e Claire. E todos eles são adicionados à fila de pesquisa. Então, enquanto a fila de pesquisa não estiver vazia, ele vai pegar a primeira pessoa da fila. Aí ele vai verificar, né, se a pessoa é ou não é um vendedor. Aqui no caso ele verifica se ela é um vendedor. Se for um vendedor, vai retornar true e vai parar aqui. Se não, ele vai continuar a fila. E se a gente chegou aqui no return false, é sinal de que nenhuma pessoa, nenhuma conexão, ela é uma vendedora de manga. Uma última observação. Você precisará de uma função pessoa e vendedor que lhe diz se essa pessoa é vendedora de mangas. Aqui temos um exemplo. Essa é a função pessoa e vendedor, o nome, né, da pessoa, e retorna um nome menos um. Essa função verifica se o nome da pessoa
termina com a letra M. Então, ele pesquisa aqui pela letra M dentro do nome da pessoa. Ou a gente poderia fazer tipo um regex aqui para ele pesquisar várias coisas ali. Caso termine, ela é uma vendedora de mangas. Essa é uma maneira um pouco boba de procurar vendedores, mas é o suficiente para este exemplo. Agora vamos ver a pesquisa em largura em ação. Então, a fila de pesquisa está aqui. Aí, primeiro aqui ela está vazia e aí a gente vai colocar as minhas conexões. Depois, enquanto a fila de pesquisa não está vazia, aí a gente vai pegar a primeira da lista, que é a Alice. Aí vai fazer a verificação, né, da Alice, se ela é ou não é vendedora. Se não, aí adiciona, né? Aí se não, tira ela da lista e continua com a Claire e com o Bob. E aí vai adicionar a conexão da Alice, que é a PEG. E assim é um processo até encontrar ou não se existe vendedor de manga entre as conexões. E assim por diante, o algoritmo continuará até que um vendedor de manga seja encontrado ou a lista fique vazia, ou seja, que não tem nenhum vendedor. Alice e Bob têm uma amiga em comum, que é a Peg. Logo, Peg será adicionada à lista duas vezes. Uma quando você adicionar os amigos de Alice e novamente quando os amigos de Bob forem adicionados. Desta forma, existirão duas pegs na lista de pesquisa. Mas você só precisa verificar a PEG uma vez para saber se ela é uma vendedora de mangas ou não. Verificá-la duas vezes será perda de tempo. Dessa forma, ao verificar uma pessoa, você deve marcá-la como verificada para que ela não seja pesquisada novamente. Caso isso não seja feito, sua pesquisa poderá entrar em um loop infinito. Suponha que o gráfico de vendedores de mangas seja algo assim. Você ia pegar aqui nesse loop. No início, a lista de pesquisa contém todos os seus vizinhos. Agora você vai verificar a PEG e descobre que ela não é uma vendedora de mangas. Então você adiciona todos os vizinhos dela à lista de pesquisa. E aí vai acabar que como eu sou vizinho dela, vai me verificar também. E eu não sou um vendedor de mangas. E aí vai adicionar todos os seus vizinhos à lista de pesquisa novamente. Então a gente vai adicionar a PEG de novo. E assim por diante. E isso será um loop infinito, porque a lista de pesquisa continuará indo de você para a PEG, da PEG para você e tudo mais. Antes de verificar uma pessoa, então é importante conferir se ela ainda não foi verificada. Para fazer isso, você criará uma lista de pessoas que já foram verificadas. Então, o código ficaria assim, né? A gente tem uma fila de pesquisa aqui vazia. Depois, a gente adicionou todos os meus vizinhos, os três, né? Vai adicionar um array aqui vazio de pessoas verificadas, para ir depois adicionando. Então, enquanto acontece a fila de pesquisa, faz a verificação, pega o primeiro da lista e faz um if dentro desse while, que é para ver se as pessoas já foram verificadas ou não. E aí, ver se ela é uma vendedora de manga ou não. E se né? Deixa eu ver. Isso. Verifique essa pessoa somente se ela já não tiver sido verificada e marque essa pessoa como verificada para não acontecer de novo e não ficar num loop. Tente executar esse código, experimente modificar a função pessoa e vendedor para algo com uma finalidade melhor e então veja se ela representa o que você esperava. Tempo de execução. Se você procurar um vendedor de mangas em toda a sua rede, cada aresta, lembre-se de que a aresta é a seta ou a conexão entre a pessoa e outra, será analisada. Portanto, o tempo de execução é, no mínimo, o número de arestas. Além disso,
Também será mantida uma lista com as pessoas já verificadas. Adicionar uma pessoa à lista leva um tempo constante, ou de 1. Fazer isso para cada pessoa terá tempo de execução o número de pessoas no total. Assim, a pesquisa em largura tem tempo de execução O número de pessoas mais número de arestas, que é frequentemente escrito como O V mais A. O V para vértices e A para arestas. De exercício. Aí esse é um pequeno gráfico da minha rotina matinal. Eu acordo, tomo banho, escovo os dentes e tomo café da manhã. Ele mostra que eu não posso tomar café da manhã, porque né, a seta está ao contrário, antes de escovar os meus dentes. Então, tomar café da manhã depende de escovar os dentes. Por outro lado, tomar banho não depende de escovar os dentes. Você pode tomar banho antes de escovar os dentes. E a partir desse gráfico, você pode fazer uma lista relacionada à ordem das atividades da minha rotina. Então, acordar, tomar banho, escovar os dentes, tomar café da manhã. Mas a gente também pode trocar o tomar banho de lugar, né? Pode ser acordar, escovar os dentes, tomar banho e tomar café da manhã. Quanto a essas três listas, marque se elas são válidas ou inválidas. Então vamos lá. A gente pode acordar, tomar banho, tomar café da manhã e escovar os dentes. Acordar, escovar os dentes, tomar café da manhã, tomar banho. Ou tomar banho, acordar, escovar os dentes, tomar café da manhã. A A e a B são válidas, porque a única coisa que está movendo aqui de ordem é o tomar banho. A C, inválida, porque a gente primeiro precisa acordar para tomar banho. Senão, não vai dar certo. Então, outro ponto. Aqui temos um grafo maior, e é para fazer uma lista válida para ele. Você poderia dizer que essa lista é, de certa forma, ordenada. Se a tarefa A, que é o acordar, depende da tarefa B, a tarefa A aparece depois na lista. Isso é chamado de ordenação topológica. E é uma maneira de criar uma lista ordenada a partir de um grafo. Imagine que você esteja planejando um casamento e tem um grafo enorme de tarefas a serem realizadas. Porém, você não sabe nem por onde começar. Assim, uma ordenação topológica do grafo poderia ser feita, e dessa forma, uma lista de tarefas já em ordem seria elaborada. Então, suponha que você tem uma árvore genealógica. Essa árvore é um grafo, pois existem vértices, as pessoas, e arestas. E as arestas apontam para os pais dos vértices. Porém, todas as arestas apontam para baixo, pois não faria sentido uma árvore genealógica ter arestas apontadas para cima. Seu pai não pode ser o pai do seu avô. E isso é chamado de árvore. Uma árvore é um tipo especial de grafo em que nenhuma aresta jamais aponta de volta. Quais desses grafos também são árvores? É só o A, né? É só o A porque aponta para baixo. Esses apontam para cima, esses apontam para o lado. Então, recapitulando, a pesquisa em largura lhe diz se há um caminho de A para B. Se esse caminho existir, a pesquisa em largura lhe dará o caminho mínimo, ou seja, a maneira mais fácil de chegar naquele ponto, mais rápida, né, e melhor. Se você tem um problema do tipo encontre o menor x, tente modelar o seu problema utilizando grafos e use a pesquisa em largura para resolvê-lo.
Um dígrafo contém setas e as relações seguem a direção das setas, ou seja, rama adite. Significa que a rama deve dinheiro a adite. Grafos não direcionados, eles não contêm setas e a relação acontece nos dois sentidos. Ross, Rachel. Significa que o Ross namorou a Rachel e a Rachel namorou o Ross. Filas são FIFO, ou seja, o primeiro que entrar é o primeiro a sair. E nas pilhas, o último a entrar é o primeiro a sair. Você precisa verificar as pessoas na ordem que elas foram adicionadas à lista de pesquisa. Portanto, a lista de pesquisa deve ser uma fila. Caso contrário, não vamos obter o caminho mínimo. E cada vez que você precisar verificar alguém, procure não verificá-lo novamente. Caso contrário, poderá acabar em um loop infinito. Alguém ficou com alguma dúvida? Não, tudo certo, então. É isso, gente. Esse foi o capítulo de hoje. Semana que vem a gente vai falar sobre algoritmo de Dijkstra. Ou então, se eu não esquecer novamente, eu mandarei os exercícios do capítulo até aqui lá no grupo pra gente rever eles na semana que vem e dar uma relembrada do que a gente conversou até aqui. Tudo bem? Belezinha, então, gente. Obrigada, boa noite e até semana que vem.